Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos agora a solução da questão 4 do capítulo 7, volume 2, do curso de Física Básica do professor Moisés Nussensweit. Os livros do professor começaram como uma publicação das notas das aulas dele. E são realmente muito interessantes porque nos mostram uma visão física do que nos cerca. Aqui no caso, nós estamos vendo uma questão que nos pergunta como a temperatura influencia a medição do tempo em um aparelho deste tipo aqui, ok? Que é o relógio de pêndulo, cuja energia é energia potencial gravitacional através dessas massas aqui. Para dar corda no relógio, bastava-se levantar esses pesos, e pela ação da gravidade, a descida deles atua no mecanismo. Essa caixa é mantida fechada para evitar poeira no mecanismo, para evitar vento alterando o movimento do pêndulo, e do pêndulo chega-se ao movimento dos ponteiros do relógio. No caso, nós precisamos fazer uma abordagem propedêutica. Por quê? Porque esta questão, embora seja de um capítulo de termologia, exige um conhecimento anterior, que é a teoria do funcionamento dos pêndulos simples. Tá? Temos aqui uma ilustração do que é o pêndulo simples, tá? Colocada aqui. Temos aqui as equações do pêndulo simples. No caso, é uma equação original, que é o período em função do comprimento do pêndulo e da gravidade. Nós estamos alterando isso para termos o comprimento do pêndulo em função da gravidade e do período. Essa é a forma que vai ser mais interessante para nós. Tá? Esse princípio do pêndulo não apenas se aplica a uma massa oscilando sob a ação da gravidade, mas também a uma massa oscilando sob a ação de uma mola, que é o caso daqui. E essa mecânica, essa física aplicada, nos trouxe umas máquinas realmente surpreendentes, pela sua miniaturização, a sua precisão, a sofisticação mecânica que havia e ainda há, que ainda há alguns sendo fabricados, em um relógio de pulso, uma mecânica sofisticada, uma física que exige precisão, tudo isso colocado no espaço de uma maquininha colocada sob o pulso do relógio. Bom, essa visão física do professor Moisés pode ser, obviamente, melhor apreciada adquirindo os livros. Você pode conhecer os livros aqui no site da editora. Devemos sempre comprar os livros para estimular e remunerar o trabalho do autor. Ok? Bom, vou fazer, além desse agradecimento ao professor Moisés por ter lançado esses livros, farei um agradecimento aqui à professora Márcia Begali e ao professor Roberto Marrom, ambos professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela ideia de fazermos esse solucionário e pelo apoio, pela revisão, pelas correções ao longo do que estamos fazendo. Ok? Com relação a essas mudanças, digo o seguinte: comentem o que vocês acharem sobre os vídeos, porque isso nos ajuda a ir melhorando. Uma das sugestões foi enriquecer o conteúdo através de pesquisas, imagens, etc. Isso é o que está sendo colocado aqui. Vocês vão ver que esse vídeo está diferente dos anteriores. Nós já tínhamos recebido a sugestão de substituir o manuscrito pela digitação, e agora estamos colocando também o manuscrito sendo substituído por editores de fórmulas matemáticas. Obviamente, isso dá muito mais trabalho, toma muito mais tempo. Tá? Então, aquele ritmo de 2, 3 questões por dia não vai ser mantido. Vamos ter que modificar isso, para privilegiarmos uma apresentação melhor. Lá nas questões de provas, de concursos, vamos continuar até que haja alguma modificação, mas por enquanto vamos continuar com o processo dos manuscritos. Ok? Bom, vamos lá. A questão nos apresenta uma temperatura de trabalho de 10 graus e uma variação até 30 graus. Tá? Bom, e os dados que são oferecidos em relação ao funcionamento desse relógio de pêndulo hipotético são para uma semana. Semana essa aqui, fazendo as contas, tem 604.800 segundos.
Tá? Então, nos é dito que há um relógio adiantado e há um relógio, há uma temperatura em que o relógio trabalha adiantado e há uma temperatura em que o relógio trabalha atrasado. Tá? O relógio estando preciso, né, ele estará oferecendo, né, apresentando 604.800 oscilações em uma semana, o que significa que o período dele é de 1 segundo, então estaria igual ao tempo. Né? O relógio vai oscilar tantas vezes quantas forem os segundos contidos em uma semana. E nós temos essas duas informações aqui sobre adianto e atraso. Tá? E qual é o raciocínio que está aqui envolvido? Né? Que relação tem isso, né, a temperatura com o funcionamento do relógio? Bom, nós acabamos de ver no capítulo 7 que os materiais se dilatam, né, a maior parte deles se dilata com o aumento da temperatura. Pois bem, quanto mais frio estiver o tempo, né, a temperatura de funcionamento, mais vai encolher, menor será o comprimento do pêndulo do relógio. Como nós vemos aqui que o período é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento do pêndulo, o que acontece? Se o pêndulo encolhe, o período encolhe. Teremos um menor período e a frequência, portanto, será maior, né? Então, o relógio estará adiantado. Então, se estiver frio, o relógio vai adiantar. E vice-versa. Se estiver fazendo calor, o comprimento será maior, o período será maior, a frequência será menor e o relógio estará atrasado. Ok? E depois é feita mais uma pergunta de, bom, já que já sabemos que a 10 graus de temperatura ele está atrasando, a 10 graus de temperatura o relógio está adiantando e a 30 graus ele está atrasando, é solicitado que se encontre qual é a temperatura ideal de funcionamento desse relógio. Bom, como faremos isso? Se o relógio que está adiantando, qual é o comprimento do pêndulo para o relógio estar adiantando? Vamos utilizar isto aqui, ok? Nós vamos colocar da seguinte forma. Esta fórmula será colocada aqui para o caso do relógio adiantando no clima frio, como essa nossa constante, G e 4π ao quadrado, está colocada aqui. E esse período, como é que nós vamos calcular o período? O período é o tempo total dividido pelo número de oscilações. O tempo total são 604.800 segundos e o número de oscilações são 604.800 mais as oscilações adicionais, ok? Que são os 55 segundos de adianto por semana. Então, nós teremos que o período será o tempo dividido pelo número de oscilações. Isto ao quadrado, conforme pode se ver aqui. Tá? Então, nós encontramos que quando o relógio está adiantado em um tempo frio, este é o comprimento do pêndulo. Quando o relógio está atrasado, colocamos a mesma constante aqui, o tempo continua sendo dividido pelo número de oscilações, só que nesse caso há um atraso de 60 segundos. Portanto, ele oscila 60 vezes menos por semana. E nós ficamos aqui com este número, né, de oscilações. Observem a diferença das oscilações aqui. Isso transforma numa diferença de período e numa diferença de comprimento do pêndulo. Tá? Essa diferença de comprimento nós encontramos nestas casas decimais aqui. Ó. Beleza? Agora é o momento em que nós vamos ter que registrar o ΔT, o ΔL. Né? Sabendo que, vou fazer uma pequena correçãozinha aqui, isso aqui é ΔL. Né? A variação de comprimento do comprimento do pêndulo é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura. Portanto, nós podemos modificar isso aqui para este formato. Né? O coeficiente de dilatação em função da variação de comprimento e a variação de temperatura. Ok? Fazendo as contas, encontramos 1,89 vezes 10 a menos 5,
que é arredondado para 1,9 vezes 10 a menos 5, que é o gabarito do livro, ok? E qual é o comprimento ideal? O comprimento ideal é aquele no qual o período é exatamente 1 segundo. Então, eu vou pegar essa mesma equação, tá, de comprimento em função do período, farei o período igual a 1 segundo, portanto, este componente vai ser igual a 1, então não vai ser considerado. Ficaremos apenas com g sobre 4π2. Encontramos aqui o comprimento do pêndulo para que ele funcione com precisão. Uma oscilação para 1 segundo. Mas não é pedido esse comprimento. O que está sendo pedido é qual é a temperatura. Então, mais uma vez, nós vamos fazer aquele trabalho algébrico, né? Nós já sabemos o comprimento inicial do pêndulo, né? Nós já calculamos o nosso coeficiente de dilatação, e o que nós queremos descobrir é a variação de temperatura, que fará com que o comprimento inicial, que é este aqui, se transforme neste aqui, que é o que me dará um período igual a 1. Ok? Pois bem, fazendo os devidos trabalhos algébricos aqui, nós encontramos que a variação de temperatura tem que ser de 9,583 graus centígrados. Como a nossa temperatura inicial, né, era de 10, então nós teremos 10 mais isso aqui, 19,583, arredondando 19,6, que é o resultado do gabarito. Ok? Muito obrigado.